Bom dia, o nosso grupo ficou responsável pelo sistema digestório e ele é composto por mim, Ana Roberta, a Beatriz Carvalho, o Enoque, a Graziele, o Henrique, a Poliane, a Vitória Lohame, a Victoria Maísa e o Iago. Pode passar. O que é o sistema digestório? O sistema digestório é o sistema do nosso corpo responsável pela substância, por conciliar substâncias e absorver nutrientes, transformando o bolo alimentar, a alimentação, em macromoléculas que vão sofrer alterações químicas e físicas dentro do nosso corpo e que vai ser importante para a sustentação do nosso corpo, para a energia, entre outras funções. Pode passar. O sistema digestório é composto por diversos órgãos, os quais a gente vai falar agora aqui na apresentação. E eles vão da boca até o ânus. O sistema digestório ele é muito amplo e ele inclui também algumas glândulas, como as glândulas salivares, o pâncreas, a vesícula biliar e etc. Pode passar. Hoje eu vou falar sobre a boca. A boca é a porta de entrada dos alimentos no tubo digestório. Ela corresponde a uma cavidade forrada por mucosa, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzidos pelas glândulas salivares. Na boca ocorre a mastigação, que corresponde ao primeiro momento do processo da digestão mecânica. Ela acontece com os dentes e a língua. Pode passar para a língua, Enoque. A língua e sua função está relacionada à deglutição, ao paladar e à fala. A língua é um órgão constituído de músculo e revestido de mucosa, e que está relacionado à deglutição, ao paladar e à fala. Pode pular. É a Roberta agora. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a faringe. A faringe é um tubo que se estende da boca até o estômago. Ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ela é dividida em nasal, oral e laringofaringe, que é a faringe em si. Ela está presente no sistema respiratório justamente por fazer parte também da parte nasal e do sistema digestório por fazer parte da área oral, que leva até o estômago. A faringe ainda possui alguns limites, que pode ser dividida em superior, inferior, posterior, anterior e lateral. A laringe é o que a gente conhece como garganta, que a gente popularmente chama de garganta. E ela vai ser responsável por essa transição do bolo alimentar até o estômago pelos movimentos peristálticos, que são os movimentos musculares do nosso corpo, que fazem com que o bolo percorra todo o seu caminho. Pode passar. O esôfago é um tubo muscular oco, faz parte do sistema digestório e está localizado entre a traqueia e a coluna vertebral, que liga a faringe ao estômago. Pode-se distinguir 3 porções do esôfago: cervical, torácica e abdominal, sendo a torácica a maior delas. A sua principal função consiste no fato de que, através do esôfago, que os alimentos chegam ao estômago, impulsionados por movimento que são contrações musculares das paredes esofágicas, denominados de peristaltítico. Entre as doenças que mais afetam o esôfago estão o refluxo gastroesofágico e o esofagito. O esôfago de Barrett e o câncer de esôfago. Eu vou falar sobre o fígado e a vesícula biliar. O fígado, ele é a maior glândula do organismo e também a mais volumosa víscera abdominal. Ele é localizado na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, ficando mais para a direita.
Ele pesa cerca de 1.500 gramas e possui duas faces, que é a face diafragmática, que é vista aí na primeira imagem, e a face visceral, que tá aí na segunda imagem do slide, como vocês podem ver. E a face diafragmática, ela é convexa e lisa e se relaciona com a cúpula diafragmática. E nessa face diafragmática, ela apresenta o lobo direito pelo menos 2 vezes maior que o esquerdo. E o que separa elas é o ligamento falciforme, que é o que vocês podem ver na imagem, essa linha mais clara, que tem quase no centro, entre esses dois lobos. E logo abaixo desse ligamento falciforme, tem uma coisa chamada de ligamento redondo, que ele ocorre por causa da obliteração da veia umbilical. E na face visceral, ela é subdividida em 4 lobos: direito, esquerdo, quadrado e caudado. Entre o lobo direito e esquerdo, a gente encontra a vesícula biliar, que vai ser dito mais adiante. E entre o direito e o caudado, há um sulco que aloja veia cava inferior. E entre os lobos caudado e quadrado, há a porta do fígado, que na segunda imagem tem um círculozinho bem no centro da imagem. Isso aí é identificado como a porta do fígado, que é composta por artéria hepática, veia porta, ducto hepático comum, os nervos e os vasos linfáticos. E ainda nós temos o aparelho excretor do fígado, que é formado por ducto hepático, vesícula biliar, ducto cístico e ducto colédoco. E esse aparelho excretor, ele tem a função de ajudar na eliminação de substâncias tóxicas. Aí passa o slide para mim, Enoque, por favor. Isso, obrigado. Aí a função digestiva do fígado é produzir a bile, que é uma substância verde amarelada que ela é indispensável na digestão de gordura, né, de lipídios, processamento de fármacos e hormônios, ativação da vitamina D, metabolismo de carboidrato, lipídios e proteínas, e também na excreção de sais biliares. Aí passa agora para a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é onde a bile é armazenada. A bile é produzida no fígado e depois vai para a vesícula biliar para ser armazenada. Essa é a função da vesícula biliar, e ela tem capacidade para até 50 milímetros de bile. E o ducto cístico, ele liga a vesícula biliar ao ducto hepático comum, que o ducto hepático comum, ele é a junção do ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo, que são aqueles 2 canaizinhos que a gente está vendo ali na superior da vesícula biliar. E aí a junção desses dois forma o ducto hepático comum, que é o que junta a vesícula biliar, junta o ducto hepático comum e forma o ducto colédoco, que está entre as chavezinhas logo abaixo ali. Acho que dá pra ver na imagem. Esse é o ducto colédoco. Aí pode passar já para a próxima pessoa. Bom, eu vou falar sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula de 15 centímetros de extensão e está localizado no centro do abdômen. Fica atrás do estômago e próximo ao duodeno e o baço. O pâncreas ele tem 2 tipos principais de células, que são as células exócrinas e as células endócrinas. As células exócrinas são as que formam os ductos exócrinos, e essas células armazenam as enzimas pancreáticas e que são liberadas no intestino para a digestão dos alimentos. Já as células endócrinas são as células que constituem e produzem os hormônios, como a insulina e o glucagon. Essas células são liberadas no sangue, usadas para regular a glicose sanguínea. Eu vou falar também um pouco sobre o estômago. O estômago, ele realiza a conexão do esôfago e o intestino delgado. Ele se caracteriza por ser a porção mais dilatada do tubo digestório. Ele acomoda cerca de 2 litros de alimento durante a digestão.
O estômago é o órgão que assemelha a um saco, que está localizado bem abaixo do diafragma. Ele tem quatro regiões distintas: o fundo, o corpo, o piloro ou antro. Por meio da liberação do suco gástrico, o órgão garante o início da digestão das proteínas. Além disso, ele também faz a contração e o relaxamento da sua musculatura, capaz de fazer e promovendo a digestão mecânica. Algumas doenças que estão relacionadas com o estômago são a gastrite, a úlcera, refluxo e o câncer. Eu vou falar agora sobre o intestino delgado e o intestino grosso. Começando pelo intestino delgado, como foi dito anteriormente, ele inicia ali no final do estômago. O intestino delgado ele é responsável pelo maior número de digestão e absorção de nutrientes. Essa digestão e essa absorção acontece principalmente por conta das vilosidades, das microvilosidades e das pregas circulares. Elas vão ser responsáveis por sugar os nutrientes dos alimentos e dar continuidade ao que restou. O intestino delgado ele tem em média 7 metros. E quando a pessoa vem a falecer, depois da sua morte, o intestino delgado, junto com o intestino grosso, pode medir até 9 metros. Pode passar. O intestino delgado ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o duodeno. Ela é a parte mais complexa e a parte que requer um pouco mais de atenção. O duodeno ele tem esse nome por conta do seu comprimento ter mais ou menos a mesma largura de 12 dedos. Por isso o nome é duodeno. Ele é a parte fixa do intestino delgado e ele não possui mesentério. Isso quer dizer que o mesentério que deveria ser responsável por ligar o duodeno, prender o duodeno à parede, ele não existe. E o duodeno, então, ele é preso por algo chamado trix. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas que vai ser responsável pela fixação do duodeno. O duodeno ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é a parte superior, que aparece na imagem no slide como número 1. Ela é a parte do piloro até o colo da vesícula biliar. A parte descendente é o número 2 que aparece no slide, e ele é a parte que decai no duodeno. Ele é a parte desperitonizada, e nele possui o ducto cólico, não sei como pronunciar essa palavra, e que provém da vesícula biliar e do fígado, ou seja, está ali relacionado com a bile. E, além disso, ele também possui o ducto pancreático, que provém do pâncreas. Além disso, ele possui a parte horizontal, que é indicada pela número 3 ali, que é a parte deitada do duodeno, e a parte ascendente, que é a parte que dá continuidade e que faz uma elevação nesse órgão. Pode passar. Ademais, o duodeno também possui o jejuno e o íleo, que são as partes móveis do intestino delgado. O jejuno, ele é mais largo, ele é mais espesso, ele é mais vascularizado e por isso ele vai ter uma cor mais forte do que a do íleo. E ele está ali sinalizado no slide como uma parte mais no centro, digamos assim. Ele já está mais dentro ali da onde a gente geralmente conhece o intestino delgado. E ele é mais central. E o íleo, ele é a parte final do intestino delgado. O íleo tem esse nome por conta da sua relação com o osso íleo. Ele é mais estreito e menos vascularizado, por isso ele tem uma cor mais fraca do que as outras duas partes. E ele desemboca no ósseo iliocecal. Pode passar. Com essa finalização do íleo, a gente começa o intestino grosso. O intestino grosso ele possui em média de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Ou seja, ele é um órgão bem grande, tal qual o intestino delgado. Ele é um órgão fixo e ele inicia no íleo e finaliza no ânus, que vai ser explicado daqui a pouco.
Uma das características principais do intestino grosso é que ele tem uma alta absorção de água. Ele absorve água muito rápido. Tanto que dentro de 14 horas, o que antes era bolo alimentar passa a ser massa fecal, que posteriormente vai ser excretada. O intestino grosso também ele é mais calibroso e, de acordo com o seu corpo, ele vai afinando em determinadas partes, como vocês podem ver no slide. Que no começo ele é grosso e logo em seguida ele vai afinando, engrossando, dependendo da sua área. Pode passar. O intestino grosso também ele possui as tênias do cólon, que são 3 faixas de 1 centímetro mais ou menos e que percorrem todo o intestino, que está sendo indicada no slide. Além disso, ele possui os áustros, que são abaulamentos ampulares que são separados por sulcos transversais. Os sulcos transversais são responsáveis por dar esse formato para o intestino grosso, como se ele fosse uma espécie de bolinha de cada lado. Esses são os sulcos que vão dar essa marca ao intestino grosso. Além disso, ele também possui o apêndice epiploico, que são pingentes amarelados do tecido conjuntivo rico em gordura. Ou seja, o intestino grosso ele possui a sua parcela de gordura e que, dependendo do seu nível, pode ser extremamente prejudicial para o corpo. Além disso, o intestino grosso ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o seco. O seco ele tem o maior calibre e ele é ligado ao íleo. Então, ele está indicado nessa primeira curvatura da imagem, que está próximo da massinha ali amarelada. Esse é o seco. E ele evita o refluxo com a válvula iliocecal. O que isso quer dizer? Se essa válvula não existisse, a gente teria uma facilidade maior de refluxo. Ou seja, todos os alimentos que estivessem dentro do intestino delgado ficariam, de certa forma, soltos. Isso daria um número maior de refluxo. O refluxo, na verdade, é isso. É quando essa válvula, ela, de certa forma, abre e, enfim, acontece um refluxo. Pode passar. O intestino grosso, né, como eu disse, lá nessa parte do seco existe o apêndice vermiforme, que é o que vai fazer ligação com o íleo e vai dar início ao intestino grosso. Ele é uma das partes que mais pode ser prejudicial no intestino grosso, porque ele tem uma capacidade muito grande de inflamação. Por isso ele é uma área extremamente sensível. Pode passar. O intestino grosso também possui o cólon, que pode ser dividido em 4. O colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. No colo sigmoide, a gente possui a flexura hepática, que está ali dividida em ascendente e no transverso, e a flexura esplênica, que vai estar entreposta no transverso, na parte transversa e na parte descendente. Pode passar. E por fim, mas não menos importante, o intestino grosso também ele dá continuidade no reto, que é a parte final do intestino grosso, que está sendo indicada lá no finalzinho da imagem no slide, e que vai ser explicada pela Grazi. Pode passar. Boa tarde, eu sou a Grazi e eu vou falar sobre a etapa final do sistema digestório, que é a defecação. Bom, a apêndice é um tubo ligado ao intestino grosso, que fica ao lado direito. Há um tempo atrás, eles achavam que não tinha relevância nenhuma a apêndice, que era só questão de inflamar, porque eu vou já explicar essa parte. Então, depois de muito estudo, se perceberam que, como a apêndice ela é coberta do tecido linfático e possui células linfóides que produzem anticorpos, ela é muito eficiente para o nosso intestino, né? Porque a partir do momento que ela se inflama por restos fecais, ela tem que ser retirada. Então, caso uma pessoa tenha um problema de diarreia, alguma coisa assim, as bactérias que são beneficentes, que agem como defesa, não vão estar mais presentes. Então, pode trazer um problema para o
paciente, né? Então, isso foi através de estudos. O que é a defecação? Bom, a partir do momento em que as comidas vão ser absorvidas através do intestino delgado, nutrientes, ela vai para o intestino grosso, onde vai absorver a água e vai se transformar em massa fecal. Essa massa fecal, ela vai para o cólon. Aí ele vai ser armazenado no colo e a partir desse momento ela vai para o reto. O reto é a parte do intestino grosso que se conecta com o colo zigomórtico ao canal anal. Então, quando vai ao reto, é a parte que a gente quer evacuar, que dá vontade de ir ao banheiro. Então, quando está no reto, é a hora. Então, a partir do reto, ele vai pro ânus. Pode passar pro ânus, por favor. Bom, o ânus é o orifício na extremidade distal do inferior do intestino. O canal anal liga a parte distal do intestino grosso ao ânus e é a parte extrema do corpo. Então, é a parte onde todas as fezes vão ser eliminadas. Ela tem constituída por músculos, que é infecte interno e infecte externo, e são comandados pelo centro nervoso medular. Uma doença muito comum no ânus é a hemorroida, que é quando a pessoa faz muito esforço ou fica muito tempo sentada, então ela às vezes acaba se dilatando, se inflamando, o que pode ocasionar coceira, sangramento e muito incômodo, principalmente quando a pessoa está sentada. E não só quando a pessoa faz esforço, mas quando a pessoa está obesa ou gestante. Então foi essa a nossa apresentação sobre o sistema digestório. Eu espero que a senhora tenha gostado e até o próximo trabalho.